Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje vou te falar alguns sinais que mostram que o seu gato tá com frio. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai ter acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, não sei onde você mora aqui do Brasil, né? O Brasil é gigantesco e cada local hoje está com uma temperatura diferente. Mas aqui na região onde eu moro, aqui em Minas Gerais, no Sudeste, a gente está passando por uma época aí de muita chuva, né? Ventos e, portanto, aqui na minha cidade, na minha localização atualmente, a gente está passando por um período de certo frio, né? E muitas pessoas, muitos tutores de gatos acreditam de forma errônea que o gato ele não sente frio, porque ele vê aquele gato com aquela camada de pelo, aquele pelo grosso, bonito, às vezes ele tem um gato de pelo longo e acha que aquilo é capaz de proteger ele de um grande frio, mas não é. O gato ele é um animal oriundo do deserto e não de um local ali que neva, né? Então ele adaptou aquela pelagem para proteger ele do sol e do calor e não para proteger do frio. Ajuda no frio? Claro, mas outras questões evolutivas e fisiológicas do gato que eu vou te explicar mais para frente faz com que ele seja adaptado ao calor e não ao frio. Portanto, um gato ele lida melhor com épocas de calor do que com épocas de frio, tá? É óbvio que no calor nós também devemos adotar medidas para ajudar a amenizar o calor no gato, tá? Mas ele adapta, né? Ele lida melhor com esse tempo do que com o frio. Tá bom? Então, primeiramente, vamos falar sobre a temperatura corporal do gato, para você entender por que ele lida melhor com calor do que com frio. A temperatura corporal normal, média de um gato, ela vai de 37,8 a 39,2 graus Celsius. E a temperatura corporal média elevada quando comparada com a nossa humana. Um gato ele pode ter a temperatura de 39,2 graus Celsius, estando completamente normal, enquanto nós humanos, se tiver essa temperatura, nós vamos estar com febre, tá? Logo, você nunca vai ver um animal que é nativo de um ambiente quente com uma temperatura corporal basal normal baixa. Assim como você nunca vai ver um animal que vive no frio com a temperatura corporal elevada, normal. Por quê? Porque não faz sentido, né? Imagina o gato com a temperatura corporal elevada vivendo no frio. O que isso vai fazer? Com que ele gaste muito mais energia para manter sua temperatura corporal. Entende? Então a evolução ela é perfeita. Tá? Então, se você pegar os animais que são nativos do frio, a temperatura corporal deles sempre vai ser mais baixa por conta dessa adaptação que ele precisa, tá? Obviamente, existem raças de gatos que são adaptadas ao frio, tá? Mas aqui eu estou falando da grande maioria dos gatos de pelo curto, com um ancestral mais próximo do gato selvagem. Não estou falando de raças específicas criadas, desenvolvidas pelo ser humano e adaptadas ao frio. E nós temos algumas. A gente tem o Maine Coon, a gente tem o norueguês da floresta, a gente tem o siberiano, a gente tem várias raças de gatos, tá bom? Mas aqui eu tô falando mais para aquela pessoa que tem aquele vira-latinha, né? Mas mesmo que você tenha essas raças mais adaptadas, você pode auxiliar eles no momento do frio também. Além dos sinais de que seu gato está com frio, nesse vídeo também vou falar como manter ele aquecido, vou falar sobre sinais de hipotermia para você ficar ligado aí. Então tá um vídeo bem legal, tá? Então vamos falar quando é muito frio para os gatos, porque você também pode ter essa dúvida. A partir de quantos graus Celsius, Thiago? O meu gato, eu sei, eu posso, assim, se eu olhar ali na temperatura que está na minha cidade e ver que está essa temperatura, eu não preciso nem ver sinal no meu gato. Eu já sei que ele está com um pouco de frio. É abaixo de 15 graus Celsius, tá, pessoal? Até 15 graus, o gato ele ali se adapta bem, ele consegue lidar sem sentir frio, nem nada demais. Agora, abaixou de 15 graus Celsius, o seu gato ele vai sentir frio. Quer dizer que ele vai passar mal, que ele vai ficar com hipotermia? Não. Mas se abaixar de 7 graus,
Aí, caso ele não tenha nenhuma forma de se aquecer, né, nenhuma cobertinha, nenhum local quentinho para dormir, nada, né? Por exemplo, na minha cidade tá 2 graus Celsius. Os gatos de rua, eles correm risco de morrer, de hipotermia, tá? Então, abaixo de 7 graus já há risco de hipotermia. Os gatos, eles gostariam, né, de uma temperatura mais elevada, né? Então, por exemplo, se a temperatura da sua cidade está 30 graus Celsius, para nós humanos está quente, né? Mas para os gatos, para ele está maravilhoso, tá? Então o gato geralmente ele gosta de uma temperatura mais elevada naturalmente. Então, se você vê que a sua cidade está com abaixo de 15 graus, atue para ajudar o seu gato a se aquecer. Abaixo de 7 graus, atue redobrado, tá? Porque há risco de hipotermia, beleza? O terceiro ponto são as diferenças entre gatos que você deve ficar ligado aí na sua casa. Porque essa questão da temperatura, ela vai variar de acordo com alguns fatores do gato. Então, se você tem, por exemplo, um Maine Coon, um Norueguês da floresta, um siberiano, essa temperatura de 15 graus, né, abaixo de 15 graus para ele, pode ser confortável ainda. Então, às vezes, um Maine Coon, ele ainda vai ficar confortável até uns 10 graus, compreende? Por quê? Porque ele é uma raça adaptada ao frio, ele tem uma pelagem mais reforçada, entende? Mas, ao mesmo tempo, se você tem um Sphinx, que é um gato pelado, 15 graus para ele já tá muito frio, entende? Então, o Sphinx, abaixo ali, né, de 20 graus, talvez para ele já esteja frio, porque ele não tem nenhuma camada de pelo. Se você tem um gato de 15 anos, o frio para ele vai ser muito mais forte do que para um gato jovem adulto saudável. Se você tem um gato idoso com artrite, a dor dele vai ser acentuada no frio. Então, a gente tem vários fatores que vão influenciar e que você deve levar em consideração quando está chegando frio. Você tem um gato idoso, ele vai sentir mais frio. Ele já tem artrite, ele vai sentir dor, infelizmente. Então, tem que atuar para aquecer esse gato, entende? Se tem o Sphinx, tem que atuar para manter ele aquecido, entende? Então, a gente tem que pensar nesses fatores específicos de gato para gato, tá? Então, vamos aqui já para os sinais, tá? O primeiro sinal é dormindo em forma de bola. Esse aqui é o mecanismo inicial e principal do gato para se manter aquecido, caso ele não tenha mais nada para fazer, né? Ele vai querer buscar camas, ele vai querer, né, e ficar em locais mais quentes, naturais ali da casa, pegar mais sol e tudo mais. Mas o gato lá na natureza, se ele não tem nada para se aquecer, o instinto selvagem dele vai mandar ele ficar em bola. Então ele vai deitar naquela posição que as patinhas vão estar para dentro, o rabo dele vai enrolar ele assim, e às vezes ele até vai estar com a cabecinha para dentro assim. Para quê? Para manter ele todo fechadinho, para ter a menor troca de temperatura possível, para que ele possa se manter o máximo aquecido, tá? Então, muito comum na época de frio você ver os gatos dormirem com maior frequência nessa posição. Eles podem dormir nessa posição sem necessariamente significar que estão com frio? Pode, tá? Por ser uma posição também que faz com que eles se sintam confortáveis, beleza? Mas se você pegar essa posição junto com a temperatura da sua cidade, ele está dormindo assim, minha temperatura aqui está baixa, e outros sinais aqui que eu vou te falar, aí sim pode indicar que ele está com frio, tá bom? O segundo sinal são patas e pontas das orelhas frias. Isso aqui é muito importante para você determinar se um gato está com frio ou não. Quando o animal está com frio, né, o corpo dele tem um instinto ali de que, olha, vamos manter nossos órgãos vitais, né, vivos. Vamos dar prioridade para eles, porque eles são os mais importantes para a gente se manter vivo. Então, quando está frio, o corpo entendendo isso, o sangue da periferia ele vai para o centro do corpo para manter esses órgãos aquecidos, para manter eles funcionando da forma que eles devem funcionar. Logo, a periferia que você consegue identificar, né, o frio no seu gato é a ponta da orelha e a patinha. Então, quando tá frio, você vem aqui na ponta da orelha do seu gato e aperta assim devagarzinho. Se tiver muito frio,
seu gato tá com frio. Aperta a patinha, se tiver frio, seu gato tá com frio, tá? Então é um sinal muito claro e muito fácil de você perceber se tá com frio ou não, tá? O terceiro sinal são pelos eriçados. O gato ele tem essa capacidade de piloereção, né? Você vê isso principalmente quando o gato ele está em um estado agressivo, né? O principal mecanismo que ele utiliza essa piloereção. Ele também faz a piloereção quando ele está super estimulado ali, ele levanta um pouco os pelos da região lombar ali. E eles também utilizam o mecanismo de piloereção durante o frio. Tá? Então, às vezes, principalmente em gatos de pelo mais longo, né? Você tem aquele gato de pelo longo aqui, em casa a Kit Lúcia, ela é. E quando tá frio, esse gato de pelo longo, às vezes se você tem um, você já deve ter percebido isso, ele fica igual uma bolinha de pelo, sabe? Ele eriça os pelos e fica mais fofinho, fica mais volumoso ali, né? Isso é um mecanismo de piloereção utilizado para ajudar eles a ficarem mais aquecidos em épocas de frio, tá? O quarto sinal é o pelo ficando mais escuro. Não são todas as raças de gatos que fazem isso, tá? A mais famosa, a mais comum de se ter e que faz isso é o siamês, tá? O siamês ele tem uma questão genética do pelo dele que faz com que quando submetido ao frio o pelo fique mais escuro, tá? E o pelo mais escuro ele capta mais luz e portanto capta mais calor. Tá? O siamês essa questão do pelo dele é algo muito incrível e se você já tiver tido um siamês que deu à luz, né, você viu que os filhotes siamês eles nascem branquinhos, eles não nascem com essa cor padrão do siamês, né? Só que por quê? Porque ele tá ali no quentinho, ele tava dentro da mãe no quentinho, né? E quando ele tá ali mamando, ele ainda tá bem quentinho. Quando vai passando o tempo e ele vai sendo submetido mais à temperatura ambiente, o pelo dele vai escurecendo. Geralmente, quanto mais velho um siamês é, mais escuro vai ficando esse pelo dele também, tá? Então, se você tem um siamês, por exemplo, durante as épocas de frio, você vai perceber que o pelo dele vai ficar mais escuro, tá bom? E o quinto sinal é fica mais carinhoso. Então, durante o frio, é completamente normal que um gato ele fique mais dengoso, tá? Ele busque mais ficar no seu colo, ele busque mais ficar do seu lado, ele busque mais dormir com você, porque você é uma fonte de calor extraordinária. E ele ficando em cima de você, pertinho, encostado, tendo esse contato físico, ele tá também absorvendo esse calor seu, o que auxilia ele a manter a sua temperatura corporal e a se sentir quentinho, tá bom? E o sexto sinal é letargia, tá? É ficar quietinho. Por que disso? Porque ele não quer gastar sua energia. O gato é um animal que ele busca, né, manter a sua energia o máximo possível. Por isso que ele dorme grande parte do tempo, né, para manter a energia para ele poder caçar quando ele precisar. E o frio, né, por ele ter uma temperatura corporal já mais elevada, ele já está gastando mais energia naturalmente no frio, né, porque o frio já está puxando a temperatura dele e ele precisa mantê-la lá, então ele gasta mais energia. Portanto, visando essa manutenção energética, ele tende a ficar mais quietinho mesmo, tá? Então esses são os principais sinais, seu gato ali todo enroladinho, né? A gente tem também sinais como tremores, mas não é tão comum um gato tremer de frio, tá? Mas pode acontecer, mas geralmente já vai indicar um frio um pouco mais agudo ali, mais forte. Mas os principais mesmo é o gato ali mais enroladinho, né? Buscando ficar mais na cama, mais em locais quentinhos e você apertando ali a pontinha da orelha, a patinha tá frio. Esse gato ele vai estar com frio se juntar todos esses sinais aqui, tá? Agora vamos falar sobre os sinais de hipotermia rapidinho para você ficar ligado aí. Não é tão comum esses sinais aqui no Brasil porque a gente não tem temperaturas tão baixas aqui, a não ser a pessoa que mora mais lá no sul, né, em determinadas épocas pode até, né, começar a dar uma nevadinha, lá pode ter esses quadros, mas mesmo assim também não é tão comum, beleza? Mas às vezes você pega um gato de rua, às vezes ele tá molhado, às vezes ele tá numa época de frio e junto o frio e o molhado dele, para você ficar aí, saber identificar, né, um quadro de hipotermia para você atuar em cima disso, porque a hipotermia ela é fatal, tá? Você precisa agir rapidamente sobre ela.
Então o primeiro sinal é a fraqueza. Esse gato com hipotermia, ele vai estar meio molenga, fraco, sem mexer muito, ele vai estar meio, sabe, assim, todo molenga mesmo. Por quê? Porque o quadro de hipotermia, ele meio que paralisa a atividade celular. Então o gato, ele fica fraco, ele não tem, o corpo dele meio que para literalmente de funcionar, tá? Então ele vai ficar fraco. O segundo sinal é taquipneia e bradicardia. Taquipneia é o aumento da respiração, da frequência respiratória, então ele vai ficar não com a boca, tá? Ele pode ficar com a boca dependendo do grau de taquipneia, mas também pode ser pelo nariz, beleza? E bradicardia é a diminuição da frequência cardíaca. Aqui já é mais difícil você identificar, né, sem ter o estetoscópio, mas você consegue às vezes colocar a mãozinha ali e ver que ele não tá batendo, o coração dele não tá batendo direito, né? Então, se, por exemplo, o batimento cardíaco normal de um gato vai de 120 a 240 por minuto, né? E se você colocar ali, contar que um minuto deu 50, 40, tá extremamente baixo, tá bom? Então, por que ocorre isso, né? A taquipneia, porque o corpo dele, por estar, portanto, nessa baixa atividade, né, celular, o corpo dele pode entender que não está tendo oxigênio suficiente para o funcionamento celular. Então ele tem esse mecanismo de ficar respirando. E a bradicardia, né, a diminuição da frequência cardíaca, ela vai ocorrer por conta dessa diminuição da atividade celular, né? Quando você foge da sua temperatura corporal normal, você perde essa atividade celular, porque para ter atividade celular, você tem que estar com essa temperatura normal, entende? Se você passa disso, a célula não funciona mais direito. Então, por isso que ocorre essa bradicardia também. E o terceiro sinal são pupilas dilatadas. Então, a pupila do gato com hipotermia vai ficar bem dilatada, porque quando você está com hipotermia e tem, né, essa baixa atividade celular, o corpo ele entra, né, acaba ativando, né, o sistema nervoso simpático, que é o responsável pela resposta de luta ou fuga, e esse sistema nervoso parasimpático, uma das, né, consequências dele estar muito ativado é a pupila dilatada, porque se o gato ele entra em uma resposta de luta ou fuga, a pupila dilatada é muito importante para aumentar a visão do gato e ajudar ele na luta ou fuga, se ele precisar, né? O corpo dele não diferencia que ele tá com hipotermia e não vai precisar fugir ou lutar, tá? O sistema nervoso simpático, ele luta ou fuga, é luta ou fuga, sabe? Ele não sabe diferenciar se realmente vai precisar lutar ou fugir, ou se ele simplesmente tá com frio, tá? Então por isso que também tem essa pupila dilatada. Esses são os principais sinais aí de um gato com hipotermia. O tremor também vai atuar mais aqui na hipotermia do que no frio em si, tá bom? E por último, vamos falar sobre como aquecer o seu gato então, né? Temperatura baixou abaixo de 15 graus, né? Ou até abaixo de 7 graus. Você notou esses sinais? Como que você faz para ajudar o seu gato a se aquecer novamente? O primeiro são vários pontos para dormir. Então, quando chega a época de frio, você tem que aumentar ainda mais os locais onde seu gato vai dormir com cobertinhas, com coisas fofinhas e quentinhas para ele, né? Então, pegar, e não é necessariamente ter caminhas, tá, pessoal? Você não precisa sair gastando dinheiro com várias caminhas para pôr pela casa. Você pode ter, aquelas cabaninhas que os gatos gostam de, que funciona além, né, de ser um local quentinho, também funciona como ponto de refúgio, enriquecimento ambiental, né? Mas se tiver essas cabaninhas, tudo isso, maravilhoso. Mas se não tiver, tem várias outras formas de você atuar em cima disso, simplesmente pegando ali uma mantinha que você tem e fazendo um ninhozinho com ela, colocando no sofá, colocando, né, em cima de uma árvore assim para gatos, pega uma caixa de papelão e coloca uma cobertinha dentro da caixa de papelão, mas espalha ainda mais locais fofos e quentinhos e confortáveis para o gato pela casa, tá? A segunda dica é colocar roupa apenas se for um esfinx, tá? O esfinx, ele é uma raça que muitas coisas que a gente considera não correta de se fazer com gato deve ser feita com esfinx, né, por conta dessa particularidade dele de não ter pelos, né? Ele tem até pelo, tá, pessoal? Mas só para facilitar e não ficar entrando em detalhes aqui, ele não tem ali aquele pelão que os gatos geralmente têm, né? Então ele sente muito mais frio. Então, por exemplo, colocar roupa no esfinx
é necessário no frio, para ele não sentir muito frio. Outra coisa que é necessário com o Sphinx, dar banhos semanais, tá? Por quê? Porque a pele dele fica extremamente oleosa, então precisa dar esse banho para manter a higiene e também, né, prevenir problemas dermatológicos. Então o Sphinx demanda esse cuidado que geralmente outros gatos não demandam e que, se você fizer, na verdade, tá errado, né? A terceira dica é: aqueça a cama. Existem caminhas aquecidas, mas elas geralmente são caras e eu não gosto porque pode ser perigosa, tá? Por quê? Porque assim, pode passar a vida inteira e nunca ter problema, mas se der problema é um risco pro gato, né? Qual o problema aqui? Desregular ali, né, o que tá mantendo a temperatura. Então você bota ali num quentinho, gostosinho, morninho pro gato deitar e ficar quentinho. Mas você não tá no ambiente, você não tá ali, o gato tá ali dormindo, né? E por algum motivo isso desregula e esquenta muito, isso pode acabar machucando o gato, queimando o gato, tá? Então essas caminhas aquecidas eu tendo a não gostar tanto assim, tá? Como que você pode então aquecer esse local que seu gato está dormindo de uma forma menos perigosa, mais segura? Você pode pegar uma garrafinha de água, por exemplo, né? Você esquenta a água, não precisa deixar a água fervendo, machucando, tá? Sempre segura a garrafinha, se a garrafinha estiver gostosinha ali, tá boa pro gato. Se estiver muito quente, tá muito quente pro gato, tá? Então sempre use a sua mão como parâmetro. Esquenta ali uma aguinha e coloca nessas garrafinhas PET, né? E você pode colocar embaixo ali da cobertinha onde seu gato tá dormindo, do lado, né? Ele tá deitado ali, né? E você coloca ela embaixo da cobertinha, a cobertinha tá em contato com o seu gato, tá? Fazendo essa divisão entre o gato e a garrafinha. Então isso ajuda a aquecer, né? A gente também na clínica veterinária, uma das gambiarras que se fazem, né? Você pode utilizar aquelas negócios de borrachinha mesmo, né? Que mulher usa muito para cólica. Você pode utilizar isso também, mas se não tiver dinheiro para comprar isso, usa as garrafinhas PET. Você pode utilizar luvas, né, de látex. Então você coloca a aguinha na luva, fecha a luva, coloca no micro-ondas um pouquinho para até ela ficar morninha, e depois coloca essa luvinha debaixo da cobertinha também. Então a gente tem essas estratégias aí para ajudar a aquecer, né, a caminha, o local onde o nosso gato está dormindo. A quarta dica são brincadeiras, pessoal. Assim como a atividade física para nós humanos acaba elevando a nossa temperatura corporal, para o gato não vai ser diferente, tá? Então aumentar o gato, ele no frio ele vai tender a ficar mais preguiçoso, mas não quer dizer que ele não vai brincar. Então é até mais importante você brincar aqui no frio para manter essa atividade dele, não deixar que ele fique sedentário nesse período de tempo, mas também entendo, né, a importância de manter ele mais aquecido, tá? A brincadeira é muito importante nesse sentido aqui. E a quinta dica é interagir mais, no sentido de o seu gato te procurou para um contato físico, fique mais junto a ele nesse momento, sabe? Obviamente, se for possível, né? Seu gato tá ali dormindo com você, deitadinho com você, fica mais um tempinho a mais ali, se você puder ficar, entende? Ele tá ali no seu colinho assistindo televisão, você não precisa levantar para nada, fica ali mais um tempinho com ele, sabe? Dê mais atenção, dê mais tempo de interação física para esse gato no momento do frio, que é muito importante para ajudar, né? Como eu disse, você libera calor e isso ajuda muito o gato a se sentir mais quentinho também, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque sim, você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.